Olá pessoal, muito bom dia, que está chegando aqui pelo Instagram da Rádio Cidade em Dia. Um bom dia para a Josi, para a Salete, para a Rita, pessoal que está entrando por aqui, para o nosso convidado do dia, né? Que é o Fábio Brezola, que também já está conectado aqui com a gente. Brezola, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores aqui também da Rádio Cidade em Dia. Uma satisfação falar com você nesse momento. Bom, o Fábio é o nosso convidado de hoje desse nosso espaço que a gente está dedicando aqui para conversar com diversos candidatos a deputado aqui da nossa região, para a gente bater esse papo. O Fábio, é claro que eu peço sempre para o pessoal se apresentar um pouquinho, né? Sempre tem quem não possa conhecer o candidato, quem é o Fábio, como é que é o envolvimento dele com a política, como é que chega, né, nesse projeto dessa candidatura a deputado estadual pelo PSB. Legal, Rafael. Enfim, eu sou aqui de Criciúma, moro aqui em Criciúma, me chamo Fábio Brezola. O pessoal sabe, Rafael, o pessoal às vezes nessa andança, o pessoal pergunta um pouco por que do o sobrenome Brezola e tal. O meu avô, Leonel Brizola, lá do Rio Grande do Sul, ele tinha uma ligação, o meu avô tinha uma certa ligação, era primo de segundo grau do Leonel Brizola, né? Então, tem esse sangue brizolista, vamos dizer assim, na veia. Daí surgiu a vontade de entrar nesse processo. Eu fui duas vezes candidato a prefeito de Criciúma, fui candidato a deputado federal na última eleição, eu sou o segundo suplente do meu partido como deputado federal, tenho 47 anos, não tenho cargo público de nenhuma natureza, nunca tive cargo público, vivo do meu trabalho. Eu trabalho na área da saúde, tenho uma empresa na área da saúde, e resolvi me colocar candidato a deputado estadual nesse pleito pelo PSB, aqui pelo sul de Santa Catarina. Sou o único candidato do meu partido de Imbituba até Passo de Torres, ou seja, candidato efetivamente do sul de Santa Catarina. Ô Brizola, o teu avô também chamava Leonel. Não, o meu avô era primo do Ah, Leonel. O pai primo do do Leonel, vô, tá. é isso. O pai do vô e o pai do Leonel eram irmãos, né? Então, Ah, na certo. árvore, aí eu sou sobrinho neto, chamo, né? Sobrinho neto. Meu avô E, chamava e aí Afonso. no, e no registro trocaram o I pelo E, né? Sabe que aí, Rafael, tem histórias, né? Por exemplo, o pessoal do vô fala que o certo é Brezola, ele que trocou o E pelo I, na verdade. Só que ele ficou mais famoso, né? É, comigo acontece muito também por causa do T, né? Dos dois T do Matos e então mas tem dois ramos de Matos aí, os Matos com dois T, os Matos com um T. E eu, no meu caso, acabou encontrando que eu sou Matos de pai e mãe, viu? Matos dos dois T de um lado e um T do outro. Então, acontece essas coisas. Quem tá certo, quem tá certo a gente não sabe. Mas, Fábio, dentro dessa campanha, você disse aí que tem uma empresa na área da saúde, a gente sabe que o tema é sempre muito falado, é meio prioritário, né, entre os candidatos, porque é um tema prioritário da população, né? Não é porque os candidatos querem também essa situação. Você tem falado, por exemplo, entre as várias pautas da saúde, a criação de um hospital do câncer. Como é que seria possível viabilizar essa proposta, Fábio? Rafael, eu não imaginei, eu digo assim, Deus é muito generoso com a gente, viu, Rafael? Porque essa eleição é a primeira eleição que a gente formou um time, né? Eu fui candidato outras vezes e eu não tinha formado time. A gente ia crescendo durante a campanha por espasmos, a gente ia crescendo na força, na energia. Eu sou um cara que tem muita energia. Mas nessa a gente fez um time, essa nós montamos um time. E chega muita informação para a gente do que fazer, como fazer, aonde está sendo feito o que dá certo. A ideia do Hospital do Câncer surgiu a partir de um sofrimento muito forte que nós tivemos na nossa família. Eu perdi a minha avó com câncer, né? Minha avó teve câncer nos intestinos, ela teve que colocar a bolsinha, colostomia, aquela, né? A bolsinha no lado e foi irreversível. E pessoas pobres, pessoas humildes, não tinham condições de pagar um tratamento nem para ela, e outra informação importante, e nem para quem fica cuidando de uma pessoa que é acometida de câncer. Eu diria assim, ó, cria um colapso psicológico muito forte na família, as pessoas que são acometidas de câncer.
Então surgiu a ideia disso. E aí nós fomos buscar informação. Como que dá para fazer? Sendo que nós temos uma estrutura hoje que não tem UTI neonatal. E aí vem esse cara falar em hospital de câncer. Nós precisamos ter a concepção de que precisa também profissionalizar, ter um olhar administrativo e profissional à área da saúde. Por que eu estou dizendo isso? O Hospital São José, que faz um trabalho, vou usar uma referência aqui, poderia usar várias, poderia usar o Hospital de Tubarão, enfim, mas eu vou usar o Hospital São José aqui de Criciúma. Faz um trabalho de excelência. O Hospital São José tem acelerador linear, o Hospital São José tem profissionais excelentes, tem uma estrutura boa, só que vive sempre com o Pires na mão. Tem um déficit mensal de 3 milhões. Por quê? Veja bem, o Hospital São José, como todos os hospitais, ele atende lá uma pessoa que vai lá tirar um bicho de pé, por exemplo, até uma pessoa que vai fazer um transplante, até uma pessoa que vai fazer uma cirurgia cardíaca, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia no cérebro. Então, quando nós tivemos a ideia de trazer para o sul de Santa Catarina, não sou eu que vou trazer. Você sabe muito bem, Rafael, quais são as atribuições de um deputado. Não vai ser o Fábio Brizola que vai construir, mas vai ser o motivador, é isso que eu quero ser, para que nós tenhamos aqui no sul de Santa Catarina uma estrutura específica para tratamento de câncer. Por quê? Isso vai desafogar os hospitais. Hoje, para você ter uma ideia, são 1.500 pacientes que estão sendo tratados hoje, não necessariamente que estejam internados, mas hoje são 1.500 aqui na nossa volta, 1.500 pacientes estão fazendo tratamento de câncer. Isso usa a estrutura hospitalar com uma força muito grande. Nós estamos falando de leitos, nós estamos falando de medicamentos, nós estamos falando de instrumentação cirúrgica, nós estamos falando de cirurgia, de equipamentos, de médicos, de profissionais. Então, assim, eu vou passar um número aqui importante. De cada 10 famílias no sul de Santa Catarina, Rafael, 7 tiveram ou vão ter um familiar acometido com câncer. Então, tu imagina se a gente conseguir desmembrar isso e ter uma estrutura específica para tratamento disso. Essa doença, primeiro, ela vai ser enfrentada com muito mais força, com muito mais competência, com muita mais resolutividade e vai liberar os leitos, vai liberar o espaço, vai liberar a estrutura dos hospitais para que eles consigam atender as outras demandas. Como é que é feito isso? O hospital dá conta? Como é que o Estado de Santa Catarina vai fazer para ter sou candidato a deputado estadual, então tem que falar o que o hospital tem gerência, o que o deputado tem gerência. Como é que o Estado de Santa Catarina vai construir, vai gerir sozinho um hospital dessa magnitude? Não vai conseguir. Ele não consegue pagar o Hospital São José aqui. Por isso que nós temos um exemplo que está dando certo, e essa é a matriz, que é o Hospital do Câncer de Barretos. Parceria público e privado. Eu não sei se você conhece, Rafael. Quando você entra no Hospital do Câncer em Barretos, você entra lá, não parece um hospital. Que, via de regra, quem foi acometido dessa doença já tem psicologicamente um abalo muito grande. Quando você entra lá, de um lado, de um corredor, tem não é merchandising, mas é só para explicar como é que funciona lá, para as pessoas entenderem como dá para fazer. Sim, claro. No corredor tem uma propaganda gigante da TIM, no outro tem da Coca-Cola, no outro tem da Claro, no outro tem da Vivo. Essa é a ideia. É nós termos um hospital aqui que, quando a gente entra, os profissionais são do Estado, são pagos pelo Estado, mas tem vou dar alguns exemplos aqui, não querendo fazer propaganda, mas que a gente veja numa parede aqui a SATIC, na outra parede a Rio Deserto, na outra parede a Unesc, a Thomson, empresas que querem investir nessa área. O que precisa ter uma estrutura. Então, essa é a ideia, fazer uma parceria público e privada para que esse hospital saia do papel. Bom, Brizola, outra proposta que você tem divulgado é com respeito aos motoristas de aplicativo. E aqui eu englobo uma outra situação que tem se falado há muito tempo, nessa questão da precarização, né, das relações de trabalho, né? E aí, como é que você considera essa situação que a gente tem vivido, o motorista de aplicativo, o aumento do número de e-mails? Se relaciona isso com precarização ou com realmente tentativas de empreendedorismo, ou é algo que a gente precisa aprimorar?
Eu acho que assim, a evolução ela vai acontecendo, né? As matrizes trabalhistas, as matrizes econômicas, elas vão mudando. Então, hoje o motorista de aplicativo, ele é uma necessidade. Ó, eu vou falar para ti, nós temos aqui, né? Tem carro, minha esposa tem carro, meu filho tem carro, e tal. Mas eu prefiro muito mais que meu filho, por exemplo, se sair para se divertir, para ir num amigo, sair numa festinha, eu prefiro muito mais que ele vá com um carro de aplicativo. Então, não é só necessidade. Hoje, não é necessidade financeira, porque a pessoa vai usar o motorista aplicativo, os trabalhos do motorista aplicativo porque não tem dinheiro. Não, não, não. Eles fazem trabalho. Mas vamos lá. O motorista de aplicativo, quando ele for comprar um carro, para ele usar aquele carro como instrumento de trabalho, é a mesma coisa como se eu fosse comprar um carro para passear. Não tem desconto nenhum, não tem benefício nenhum. Vamos usar o parâmetro que é os taxistas, que está certo. Eles vão comprar o carro para ser táxi, eles têm desconto. 40, chega a quase 40% de desconto para comprar o carro. O IPVA do taxista, ele já paga o IPVA mais barato. E tem que ser a mesma coisa. É a mesma. Isso, então é isso, né? Eu acho que assim, é uma classe que a gente precisa valorizar, né? Como eu estava falando, é, tem uma série de benefícios. Eu vou dar um exemplo aqui do motorista de aplicativo com os taxistas, né? O taxista, por exemplo, quando ele vai comprar um automóvel para desempenhar o seu trabalho, ele tem incentivos do governo para fazer isso. E está certo, ele paga um imposto menor, ou seja, aquele veículo não é para passeio, é para trabalhar, é para gerar renda. Então, ele tem um incentivo do governo estadual. A ideia é a mesma com o aplicativo. Por que o motorista do aplicativo não pode ter esse mesmo incentivo? Quando vai pagar o IPVA, por exemplo, da mesma maneira. Então, deveria ser um imposto mais barato. Nós fizemos uma reunião na semana passada com o pessoal da inspeção veicular, Rafael. E, via de regra, né, o GNV, a grande maioria dos motoristas de aplicativo, por ser um combustível mais barato, eles utilizam também do GNV. E hoje, no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, tem um projeto que já funciona no Rio de Janeiro, que todos os veículos que têm GNV, que são utilizados para trabalho, como motorista aplicativo, eles têm uma redução no imposto, uma redução no IPVA. Então, assim, você fazer com que o Estado seja um facilitador da vida das pessoas, ajude a fazer a conexão de quem precisa de um trabalho, quem tem o trabalho para oferecer, e o Estado seja um facilitador, não um dificultador. Então, essa é a ideia da gente. E sem contar ainda que os motoristas de aplicativo, eles têm uma dificuldade, porque eles vivem num limbo, né, Rafael? São pessoas que não têm contribuição nenhuma do ponto de vista trabalhista, não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem férias. Pois bem, tá bom, eles resolveram empreender. Seja bem-vindo ao empreendedorismo. É assim, tá bom. Mas também, então, não pode ficar fora, né, do que tem hoje no mercado para quem quer empreender. Por exemplo, você consegue acessar um crédito mais barato para a compra de um veículo para motorista aplicativo, ao contrário, o seguro é mais caro, tudo acaba ficando mais difícil. Então, a ideia da gente é valorizar essa classe que tem crescido bastante. E olha, eu estou apurando alguns números aqui, você não tem ideia, porque são várias empresas, né? Tem Uber, tem 99, tem várias empresas. Você não tem ideia na nossa. Tá, continua na live aqui o Simon, a Paula, o pessoal que continua nos acompanhando aqui, aquela que está entrando. Estamos conversando aqui com o Fábio Brezola, candidato a deputado estadual pelo PSB. Ô Fábio, outro assunto também que é importante aqui para o sul do estado, tem legislação federal sobre o assunto, né, que protegendo pensando na continuidade do carvão, mas é um assunto também que está sendo tratado aqui no estado. Você também está se propondo a falar e tratar sobre a transição justa, né, de energia. Qual a importância também de ter alguém na Assembleia ligado, sintonizado nesse assunto, que é muito importante para Santa Catarina, obviamente, mas para o sul do estado em particular, sem dúvida, muito importante, né? Ô, Rafael, sabe que essa é uma bandeira que todo mundo, todos os políticos deveriam encampar. E o pessoal tem um certo preconceito e não tem coragem de fazer isso. Hoje, para você ter uma ideia, são mais de 20 mil empregos diretos e indiretos
que são oriundos do carvão. Eu não estou falando apenas do mineiro, que é uma classe trabalhadora, uma classe muito forte e que precisa ser valorizada. Mas eu estou falando de toda a representação comercial, por exemplo, que isso envolve. As empresas que vendem ferramentas, as empresas que vendem correias, as empresas que vendem EPI, né, os equipamentos de segurança, e toda a cadeia comercial que isso envolve. Hoje, não é no passado, o carvão não é coisa do passado. Hoje são 5 bi, não é milhões, 5 bilhões por ano que são jogados na economia do sul de Santa Catarina através dessa matriz econômica. Sendo que se ela deixar de existir, vai deixar de entrar no caixa 5 bilhões, mais de 20 mil pessoas ficarão desempregadas. Outra informação importante, 25% da energia gerada em Santa Catarina, consumida em Santa Catarina, ela é oriunda do carvão. Então, assim, você que está nos assistindo agora, nesse momento, experimenta, vê se você consegue ficar um dia sem energia, ver a agonia que dá. Quando a gente fala em carvão, o que vem na cabeça nossa, principalmente dessa nova geração, é o pai que foi mineiro, o vô que aposentou na mina, aquela modus operandi sujo, encarvoado e tal. E era assim. Hoje não é mais. Hoje é uma matriz energética limpa. Para você ter uma ideia, Rafael, quem está nos ouvindo, uma mineradora, uma mina, aquela que extrai o carvão lá embaixo, ela polui menos a natureza que uma empresa de confecção. Os controles internacionais, quem não teve a oportunidade de baixar uma mina, de conhecer, você fica impressionado. Aonde que está o desafio? É na queima do carvão. É quando vai esse carvão, sai daqui das minas, passa pela Tereza Cristina, o trem leva até a Jorge Lacerda, ali em Capivari de Baixo. Quem vai a Florianópolis, passa a Tubarão, vai ver que tem ali onde tem aqueles cataventos ali, né? Ali do lado direito, ali é a usina Jorge Lacerda. O carvão ele sai daqui, ele vai para lá e ali ele é queimado e é transformado em energia. Qual é o desafio? É que essa queima, a fumaça que sai dali, tem que ser extraído o CO2. Que esse é o controle que o pessoal fala e que está tendo uma tecnologia muito forte envolvida nesse sentido. Então, tem projetos, inclusive, envolvendo Israel, envolvendo políticas internacionais. O Zancan está me dando um auxílio muito forte nesse sentido. E nós precisamos enfrentar isso. Não dá para a gente ter preconceito com o carvão. O sul de Santa Catarina virou o sul de Santa Catarina por conta dessa matriz econômica, que é o carvão. Daí veio a cerâmica, daí veio a metal mecânica, daí veio química, mas a pujança, a força, ela veio do carvão. Então, está tramitando hoje, né, na verdade, já foi implementada, já foi feita a lei do Congresso Nacional, que chama-se Transição Energética Justa, que é, até 2040, encontrar outras atividades que possam ser utilizado o carvão, não apenas para queima. Então, esse é o desafio. O que está se pedindo, isso é uma lei, não está se pedindo, precisa só se fazer, implementar ela, é um prazo para que o carvão que vai continuar extraído, nós temos carvão aqui para a nossa região para mais de 100 anos, para que esse carvão não seja mais apenas para gerar energia, vai continuar sendo, mas também que tenha outras atribuições, como virar fertilizante, como virar hidrogênio, e aí demanda de tecnologia e de tempo para que isso seja feito. Bom, Fábio, e para a gente se caminhar aqui por fim, mas você também participou ativamente aí ao longo, diria até do último ano, né, da reorganização do PSB em Santa Catarina, para que o PSB pudesse estar nessa eleição organizado com uma nominata de candidatos. Como é que você tem visto também essa participação do PSB nas eleições do Estado, né? E as chances aí do partido realmente levar adiante e ter representantes tanto na LESC como na Câmara Federal também? Então, a gente procurou fazer um exercício partidário, né? Nem sempre sai como a gente quer, né? Eu saí dessa composição, eu confesso, você acompanhou tudo, eu saí um pouco frustrado. Eu acho que o PSB tinha que ter candidato ao governo do Estado. Quem não joga não tem torcida. Eu acho que nós não teríamos que ter sido vice de ninguém, nós trouxemos um candidato para ser candidato ao governo do Estado.
né? E os números estão mostrando que ele estaria no páreo, estaria na briga, mas passou, né? Então, diante disso, eu confesso para você que isso deixou um pouco frustrado e o tamanho da minha campanha, o tamanho da minha estrutura, a minha estrutura é para fazer campanha para deputado estadual. Eu não tenho estrutura, tanto do ponto de vista estrutural, não tenho fundo partidário, não recebi fundo do partido, não recebi dinheiro de partido, não recebi nada do partido. Ou seja, eu não tenho estrutura para fazer campanha para governador do estado. Então, nesse primeiro turno, eu estou focando na minha eleição. Para mim, eu gostaria, obviamente, que o partido que o meu partido está apoiando chegasse, mas para mim, na Assembleia Legislativa, se o governador for de esquerda e contemplar as pautas do sul de Santa Catarina, ele vai ter um parceiro. Mas se ele for de direita e também contemplar as pautas sociais, o quadrante que a gente está, aquilo que a gente entende que é melhorar a vida das pessoas, também vai ter o meu apoio. Então, assim, quando eu resolvi ser candidato, a gente procurou ter gerência de algumas coisas que a gente nunca teve, né? Eu sou o único candidato do sul, de Imbituba a Passo de Torres, do PSB. Isso cria uma viabilidade e também uma responsabilidade muito grande. Nós vamos ter, eu tenho dito assim, Rafael, nessa eleição tem muito bispo e pouco padre, ou seja, muitos candidatos a deputado federal na nossa região. Nós tivemos três deputados aqui nas últimas eleições, que era estadual, foi para federal. Então, corre o risco, se a gente não se organizar, em votar em candidatos do Sul que tenham chance, fica esperto quanto a isso, fica esperto, corre o risco de nós perder representatividade. Então, eu procurei pegar a regra do jogo e botar embaixo do braço. O que é a regra do jogo? Meu partido, a legenda não é muito alta e eu sou o único candidato aqui do Sul. Então, a partir disso, eu tenho que fazer. Só isso não ganha eleição, obviamente. Eu tenho que me comunicar, eu tenho que conversar com as pessoas para poder ganhar o voto das pessoas, ganhar confiança para ser o representante do sul de Santa Catarina na Assembleia Legislativa. Legal, Fábio. Obrigado mais uma vez aqui por ter aceito o nosso convite para poder conversar, né? Fica esse minuto final para te pedir voto, deixar o teu número aqui com o nosso ouvinte e espectador que está nos acompanhando aqui na live também, né? Legal, Rafael. Primeiro, eu queria te agradecer. Você é sempre muito generoso nas entrevistas da gente, né, com a gente, né? Sempre muito competente, mas muito generoso. Muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes. E eu queria deixar uma mensagem para vocês, que é o seguinte: essa campanha para presidente da República, ela está puxando um protagonismo muito grande para os candidatos a presidente da República. E não tem problema nenhum nisso. A democracia ela permite que isso aconteça. Está cristalizado, quem é de um lado é do outro, quem é do lado do outro, as pessoas assistem, falam, debatem, brigam, às vezes, aquela confusão toda. Só que cria uma cortina de fumaça em muitas pessoas um voto aqui do deputado estadual. Tão ou mais importante que o presidente da República é a pessoa que vai representar você lá na Assembleia Legislativa. Porque as pessoas estão esperando 5, 6 anos e meio para fazer uma cirurgia, não é lá em Brasília, é aqui em Criciúma, é aqui em Orleans, é aqui em Cocal do Sul. As pessoas estão aguardando para vaga em hospitais, UTI neonatal que não tem, é aqui. E isso um deputado estadual, ele consegue ajudar, ele consegue ter gerência. Então, aqui com muita humildade, eu estou pedindo a oportunidade, estou pedindo o voto para deputado estadual, mas se não se sentir à vontade e eu não contemplar, você que está nos assistindo, nos ouvindo agora, procure um candidato que contemple isso, mas não deixe de votar, não deixe de procurar. Às vezes as pessoas já têm na mente quem vai ser o seu candidato a presidente. E na hora de votar, vota no candidato a deputado, no santinho que acha no chão no dia da eleição. Isso está errado. Então, eu estou me apresentando aqui como candidato, meu número é 40777. Esse número, Rafael, depois numa outra oportunidade eu vou te contar, eu briguei por esse número dentro do partido. O número 777, o número 7 tem uma simbologia muito forte para mim. Então, peço voto para vocês, Fábio Brezola, 40777. Legal. Pessoal que não acompanhou a live aqui desde o começo, ela vai ficar disponível aqui no nosso canal do Instagram, a primeira parte, a segunda parte, mas depois também ela inteira e editada vai também para o nosso canal do YouTube logo mais, viu, pessoal? Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que acompanhou, ao Fábio, sucesso na tua caminhada, Fábio, e até a próxima oportunidade. Grande abraço. Valeu, Rafael. Forte abraço. Fica com Deus. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau.